Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução de questões do ENAD para o curso de Engenharia Elétrica. Meu nome é Ives Dantas, eu sou colaborador aqui do canal do professor Jalbert e nesses vídeos nós estamos resolvendo essas questões. Bom, desde já, se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e também entre para a nossa comunidade do Telegram. O link está aqui na descrição desse vídeo. A questão que nós vamos resolver hoje é uma questão que envolve um pouquinho um circuito em regime permanente, mas fala um pouquinho sobre amplificador operacional e a gente vai resolver a questão e fazer uma simulação com um site, não é um software, é um site. Você abre a web de forma 100% gratuita e consegue simular o seu circuito e fazer algumas análises bem interessantes. Então vem com a gente, olha só. Nessa questão, foi a questão do ENAD 2017, ele diz o seguinte: o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, uma contextualização, tá? Nos processos industriais, além de contribuir para a competitividade da empresa, visa a redução do consumo de energia e da geração de resíduos no ambiente. Os equipamentos eletroeletrônicos que atuam no controle de processos devem ser eficientes do ponto de vista energético e economicamente viáveis. Um exemplo desse tipo de dispositivo são os amplificadores operacionais. A gente sabe através da história da eletrônica que antes dos amplificadores operacionais a gente teve, né, ali, né, os transistores, as válvulas, né, e aí vieram os amplificadores operacionais como recurso eletrônico muito interessante, os quais são utilizados em sistemas de controle, automação e telecomunicações. Na figura a seguir é representado um circuito contendo um amplificador operacional ideal, alimentado por uma fonte simétrica de tensão VCC 12 volts. Considerando a tensão contínua na entrada, ou seja, a nossa entrada é aqui no circuito, de 2 volts, qual a tensão na saída do circuito? Então, a questão tipicamente pergunta para a gente, né? A gente tem esse pequeno circuitozinho aqui, e ele dá para a gente a relação, né? E pergunta quem é o valor na saída. Bom, quais são as certezas que nós temos? Vamos lá. Onde tem aqui essa representação do terra, 0 volts e 0 volts são as nossas referências, tá? Aqui na entrada, a gente tem aqui uma tensão de 2 volts. Aí vamos lá. O amplificador operacional, gente, ele tem ideal, ele tem impedância infinita, tá? Isso o que é que significa dizer? Significa dizer que não passa corrente por dentro do amplificador. E, consequentemente, essa tensão aqui que está no V+, vem para o V-. Aí é a condição do amplificador operacional. V+ é igual a V-, nosso amplificador ideal. Tá, Ives, mas quando o meu sistema estiver em regime permanente, o que é que vai acontecer? Em regime permanente, você tem que estar ligado que o capacitor ele funciona como um circuito aberto, tá? Claro que ele não estando em regime permanente, ele vai carregar até certo ponto. Depois que ele carregar, ele vai, né, funcionar como um circuito aberto. E funcionando como um circuito aberto, neste ramo aqui, não haverá corrente elétrica. Logo, se não haverá corrente elétrica, não vai existir nesse resistor uma queda de tensão. E se não há uma queda de tensão, quer dizer que aqui também é 2 volts. Ou seja, o nosso V+, ele é 2 volts. Portanto, o nosso V- também é quanto? 2 volts. E esse 2 volts, ele se repete aqui. Aí, então eu já espelhei, né? Quando pagava eletrônica, eu dizia que era espelhar isso aí, tá? Só para ajudar, mas não espelho, certo? Mas é só para você ter uma noção. Ou seja, esse cara aqui, né? Que tira o nível DC, e nesse caso ele funciona, né? Como um circuito aberto. Bom, Ives, e aí o que é que acontece nesse caso? Aqui a gente tem 2 volts e aqui a gente tem 0 volts. Então, nesse caso aqui, vai fluir uma corrente elétrica nesse sentido. E se flui uma corrente elétrica, por quê? Porque ali vai ser sempre 2 e no GND, que é o terra, sempre vai ser 0. Então, a gente pode utilizar a lei de Ohm. V é igual a R vezes I, né? A tensão da resistência, na verdade, né? Que a lei de Ohm é R, V dividido por I, isso sendo constante. Então, a gente tem aqui 2, a resistência sendo 1. Quem vai ser a nossa corrente? Ives, nossa corrente vai ser 2 amperes. Bom, a corrente que flui aqui, ela é uma corrente de 2 amperes. Só que se ela flui, ela vem de algum local. Ela não vem do amplificador operacional. Por quê? Porque como o amplificador operacional tem impedância infinita, que nem entra nem sai corrente. Então, de onde é que vem essa corrente? Ives, essa corrente vem daqui. Essa corrente vem daqui.
a consequência da situação. Esses 2 amperes, eles vêm daqui. Então, esse 2 amperes que está aqui, também está aqui. Mas aqui não é V0? Ó, vamos fazer aqui. Vou até escolher uma outra cor, amarelo, que é V0. V0 e V0. Ó, aqui também é V0. Então, a diferença de potencial aqui é V0 menos 2, que é igual a quem? Que é igual a nossa resistência vezes a corrente elétrica que passa aqui, que nesse caso é quanto? 2. Então, V0 é igual a menos 2. A resistência é quanto? 1. Então, 1 vezes 2 dá 2. Logo, esse V0, esse menos 2 está negativo, passa positivo, 4 volts. Portanto, o valor do meu V0 é 4 volts. E aí a nossa alternativa correta, letra E. Ou seja, significa dizer que quando eu coloco na minha entrada um valor de tensão igual a 2 volts, na minha saída eu vou ter um valor de tensão igual a 4 volts. Mas vamos confirmar isso no nosso simulador? O nosso simulador ele é um site, tá? 100% gratuito, você pode fazer essas suas simulações. Aí, ó, eu não sei explicar esse nome, mas em uma das colegas aí de profissão, eu vi ela postando no Instagram e aplicando com os alunos dela isso daí, certo? Inclusive, ela tem um vídeo gravado com o professor Jalbert, que é a professora Camila, a Camila Guedes. Ela postou nos stories, eu acompanho ela no Instagram, e eu acabei vendo ela fazer isso daí e quis trazer aqui pra gente, né? Sempre se atualizando. Eu já tinha mostrado um outro simulador para vocês, que era o Every Circuit, né? Que ele tinha uma versão gratuita e uma versão paga. Só que alguns alunos, algumas pessoas que acompanham a gente aqui no canal, começaram a dizer que estava tendo pequenos problemas lá, que ele estava botando um tempo de teste, enfim, que estava se tornando só pago e que você, para usar gratuitamente, usava só 30 dias. Mas esse simulador aqui que a gente está utilizando, que ele tem aí várias aplicações. Então, deixa eu só te mostrar um aparato geral. Aqui já está o nosso circuito, certo? Deixa eu voltar aqui para você ver, ó. A gente tem aqui, ó, certo? Um amplificador operacional. Mesma coisa aqui, ó, opa, eu coloquei a mais aqui. Ainda bem que a gente olhou, então vai ser bom até que a gente desenhe, ó, conexões. Tem isso daqui. Isso, ou seja, ó, tem uma resistência de 1 aqui, a resistência de 1, aqui a minha fonte de tensão e aqui. Para desenhar é bem simples, ó, conexões elétricas, inserir resistor, aí componentes passivos, entrada de fonte. Gente, esse simulador é muito completo. Inserir LED, diodo, MOSFET. Cara, tem muita coisa legal. Flip-flop. Bom, ele é top, esse cara. Eu achei esse cara top de verdade. E assim, simples. Você abre o site da web, não tem que baixar nenhum software. E você consegue fazer as suas recomendações. Bom, com isso daqui, ó, por exemplo, eu quero editar a fonte de tensão. Então, eu clico aqui. Clico aqui e ele me dá a informação para eu alterar. Tá vendo que a tensão de entrada tá 2 volts, né? Então, aqui, por enquanto, tá 0, 0. Eu vou iniciar o meu circuito. Olha como é que fica. Entrada igual a 2 volts, saída igual a 4 volts. Aqui eu consigo regular a velocidade no qual eu quero ver a corrente. Ó. Posso regular, aumentar, diminuir. Veja, pelo amplificador operacional não entra corrente elétrica. Por aqui também não entra corrente elétrica. E nesse caso, ó, 4 volts até 0. Então, a gente comprova que a gente colocando 2 volts, a gente tem 4 volts na saída. Claro, chegamos já à nossa resposta, mas só para mostrar uma coisa massa aqui. Deixa eu desfazer aqui. Fiz besteira. Só para mostrar uma coisa massa aqui para gente. E se eu alterar aqui o meu valor da entrada, por exemplo, eu botar aqui na minha entrada 4 volts, aplicar. O que é que vai acontecer com a minha saída? Ó, 8. Ives, se eu colocar aqui na minha entrada 10. Eita, mudou aí rapidamente. O que é que vai acontecer se eu colocar 10? Na minha saída eu tenho 15, tá? Então veja, a cada entrada que eu coloco diferente, eu tenho um valor diferente na minha saída, tá? Era isso que a gente ia mostrar hoje para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva, ative as notificações se tiver por um aparelho eletrônico, tá? E não deixe de acompanhar essa série de vídeos que a gente tá trazendo sempre dicas para vocês, simuladores, resolvendo as questões do ENAD. Então continua nos acompanhando, que é muito importante para sua formação, tá bom? Um grande abraço. A gente se encontra então na próxima resolução.